No início foi difícil, como para a maioria dos jogadores da minha geração, né? Da década de 80, da década de 90, né? Tinha dificuldades de locomover pela falta de dinheiro, né? A primeira vez que eu fui para o Guarani eu nem passei no teste, né? Você acha que nunca mais vai ter oportunidade na vida, né? O São Paulo foi importante porque lá eu pude entender um pouco mais como era o profissionalismo, conhecer a estrutura de um time realmente estruturadíssimo já nessa época, na década de 80, né? E participei não jogando do Campeonato Brasileiro de 86, mas como o Campeonato Brasileiro de 86 terminou em 87, eu participei, né, dos treinamentos, que eu já estava no São Paulo, né? E aí, ao mesmo tempo, ele me ensinou algumas coisas que eu não tinha, entendeu? Tem assim um carinho muito especial pelo São Paulo, por tudo que ele fez por mim. A minha volta para o Guarani foi importante, porque como eu comecei a ficar mais, não mais velho, mas dei umas cabeçadas assim, de uma maneira, um menino de 20 anos já, né? Saiu pro Bangu, aí saiu pro São Paulo, não deu certo nos dois clubes, né? E sempre tido como promessa, né? Na minha volta para o Guarani eu voltei meio que humilhado, né? Fiquei na reserva no começo, mas muito pouco, né? Tanto é que eu fiz, aquele ano de 88, mais de 15 gols no Campeonato Paulista. Fiz um gol super importante na minha vida, que foi o gol de bicicleta, na final do Campeonato Paulista. Nosso time era muito forte. Eu fiquei muito triste de perder o título, porque eu acho que o Guarani tinha um time muito melhor. Mas também foi um campeonato muito bem feito pelo Guarani. Para o torcedor palmeirense entender, eu já falei isso várias vezes, né? Eu nunca quis sair do Palmeiras, né? Foi o Palmeiras que me mandou embora, né? Tanto é que nós fizemos um campeonato muito bom, né? Aquele de 89, né? Nós tivemos a infelicidade de perder pro Bragantino e não disputamos a final contra o Novo Horizontino. Eu não tenho absolutamente nada contra o Palmeiras, muito pelo contrário. O Palmeiras foi um time que me deu a oportunidade de comprar minha primeira casa, a oportunidade de ter a possibilidade de jogar num clube grande contra o Palmeiras. Eu não queria ir para o Corinthians, porque um menino de 22 anos, que você vai para ir para o Palmeiras, aí depois de 7 meses os caras te mandam embora, pô, qual a moral que você vai chegar, né? O medo que eu tinha de não dar certo no Corinthians também, eu poderia acabar a minha vida, velho. Minha vida não, né? Mas acabar a minha carreira, fala a verdade. O Palmeiras fez com que eu me tornasse um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Tenho isso com muito orgulho. Fui campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Supercopa, vice-campeão paulista também. Se você pegar a minha história no Corinthians, em qualquer livro, de qualquer pessoa que venha escrever um livro sobre o Corinthians, eu tenho um capítulo somente meu, né? O Corinthians foi uma coisa tão importante para mim que se não fosse o Corinthians, dificilmente eu teria oportunidade para estar trabalhando numa televisão, de ter o conhecimento que eu tenho hoje como comentarista, como blogueiro. E aí a minha vida se transformou no que é hoje. Desde moleque eu bati muito bem na bola. Eu já era no time lá de Santo Antônio de Posse, União Pocense. Já era diferente na batida da bola, dos escanteios, já fazia gols de faltas desde 11, 12 anos. Isso foi um dom que eu tive e que eu tenho que agradecer muito ao Carlos Alberto Silva, que foi uma das pessoas que me ajudou muito no Guarani, que fez com que eu desenvolvesse mais ainda a performance minha em relação às cobranças de faltas. E aí eu fui aprimorando em muita coisa, fui treinando, e aí vem o treinamento junto com o dom, e eu me tornei, na minha opinião, e aí as pessoas às vezes interpretam do jeito que queiram interpretar, né? Se é falta de modéstia ou não, eu acho que eu sou um dos melhores batedores de falta que o Brasil já teve. E o que já para mim já é um grande orgulho, né? Quando as pessoas falam sobre gols comigo, sempre se lembra o gol do Maracanã, né? Que foi o gol de falta que eu fiz, e esse gol de bicicleta, né? Os 2 gols que eu fiz contra o Atlético Mineiro em 90, né? Nas quartas de final, e o gol que eu fiz contra o Bahia na semifinal no primeiro jogo. Esses 3 gols foram os gols mais importantes da minha vida,
profissionalmente falando. Se não fosse esses gols, o Corinthians não seria campeão brasileiro, porque o Atlético estava ganhando de 1-0, eu fiz o gol de empate e fiz o segundo. O Bahia estava ganhando de 1-0, eu bati escanteio, saiu o gol contra do Paulo Rodrigues. E aí eu virei o jogo com um gol de falta. Estão lá guardados e de vez em quando eu dou uma olhada só para relembrá-los. Falar a verdade, nas divisões de base eu fui muito bom. Eu era um jogador muito bom, era capitão do time, fui campeão sul-americano, disputei vários torneios pela seleção, mas profissionalmente eu não tive, não sei o que faltou para mim. A única coisa importante que eu ganhei na seleção foi a medalha de prata em Seul, em 88, que nós jogamos contra a União Soviética, pouca gente sabe disso. A medalha tão importante, poucas pessoas no mundo têm uma medalha de prata, eu tenho uma. Né? Por ser do futebol, ela não é muito representativa, mas para mim ela tem um fator importante na minha vida. Eu gosto muito do Milionários, de Bogotá. Pô, foi muito legal, cara. A cidade de Bogotá é uma cidade maravilhosa. O Milionários foi um time que eu adorei jogar, assim. Até acho que eu não deveria ter ido, né? Mas foi muito legal conhecer lá. Foi importante para mim, assim, uma maneira de experiência mesmo, mas futebolisticamente falando não acrescentou nada. Não. Eu tenho 46 anos, eu já estou na Bandeirantes há mais de 10. Eu tenho que agradecer muito ao Grupo Bandeirantes, né, Você vê, a Band me deu a oportunidade de ser comentarista, eu agarrei essa oportunidade. A Band me deu a oportunidade de ser apresentador, eu agarrei. A Band me deu a oportunidade de fazer Copa do Mundo, a Band me deu a oportunidade de fazer Olimpíadas, a Band me deu a oportunidade de ter uma vida melhor. A Band me deu a oportunidade de fazer muita coisa que eu jamais... A Band me deu muito mais oportunidades na minha vida do que o futebol. Por incrível que pareça. É difícil você responder o que as pessoas querem ouvir. Eu não respondo o que as pessoas querem ouvir. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu falo aquilo que eu vejo. Se tá bom para as pessoas, legal. Se não tá, eu não tô nem aí, velho. Acho que essa é a minha maior virtude, entendeu? Eu tento ser o mais simples possível nos meus comentários. Eu apresento o programa Os Donos da Bola com simplicidade e uma coisa que eu aprendi na televisão. Eu não sou mais importante que o programa e eu não sou mais importante que o jogo. Porque na televisão muita gente acha que é mais importante que o produto. E eu não sou. E por isso talvez que eu tenha dado certo. Ou venho dando certo.